Olá pessoal, uma boa noite. Meu nome é Daniel Augusto, sou psicólogo do CAPS AD3 Renascer. É uma alegria estar com você aqui nessa oportunidade. Estamos reunidos para tratar de um assunto muito legal, de um tema muito importante, né? Tendo em vista que no dia 18 de maio foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E pensando nisso, nessa data tão importante aí, é que nós vamos tratar de um tema que entendemos ser muito pertinente, que é o CAPS na rede de atenção psicossocial, né? Mas antes de falar os tópicos que nós trataremos aqui hoje, eu gostaria de desde já fazer menção, né, de pessoas tão importantes para nós, que é o nosso presidente da Fundação Espírita Allan Kardec, o senhor Mário Arias Martinez, também do seu vice-presidente, o senhor Fernando Américo Palermo, e não poderia deixar de citar, né, a nossa coordenadora geral e psicóloga, Eliane Matheus Bonfante, também idealizadora desse projeto. A nossa gratidão a vocês, a toda a diretoria da Fundação Espírita Allan Kardec por essa oportunidade tão bacana. Pessoal, você que já está aí com a gente, compartilha esse link, compartilha essa linha de transmissão aí com seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão importante que nós vamos tratar. Olha só os pontos que nós falaremos. Primeiro, o que é a luta antimanicomial, o que é a rede de atenção psicossocial, o que é o centro de atenção psicossocial, o que são os termos acolhimento, TRs e PTS, o que são as oficinas terapêuticas, o que é uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, são assuntos muito importantes e pertinentes, sem dúvida alguma. E para falar desse tema, né, nós teremos a participação aqui de parte da equipe do CAPS AD3 Renascer, né, e eu quero aqui já fazer menção dos referidos profissionais. Né, está conosco nessa oportunidade o médico clínico, né, o senhor Gilberto Tristão, formado pela Universidade de São Paulo, né, núcleo ali da capital, São Paulo. Está conosco o nosso profissional de educação física, o Edmilson Bertoldi, né, formado ali pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais. Assistente social Maria Fernanda, né, formada pela Unesp, Polo de Franca. A psicóloga Laura Raissa Roberto, formada pela Unifran, Universidade de Franca. A terapeuta ocupacional Isabela Fanan, né, formada pelo FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E, para concluir esse time aí de profissionais, a doutora médica psiquiatra Lorena do Carmo, formada pela Universidade de São Paulo, Polo de Ribeirão Preto. É uma alegria recebê-los todos vocês para essa tão importante live. Pessoal, eu gostaria que vocês se atentassem, né? O que é a luta antimanicomial? Se atentasse para esse tema e por que nós resolvemos trabalhar o CAPS na rede de atenção psicossocial e apresentar um pouco mais desse serviço. No dia 18 de 5 de 1987 foi quando inaugurou-se, né, a luta aqui no nosso país, né, por uma reforma psiquiátrica. Foi ali que foi começado então a ser pensado como deveria ser um modelo ideal para acolher as pessoas com transtornos e problemas mentais, né? E eu gostaria que você se atentasse para esse texto que eu vou ler a vocês. O movimento da luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta, o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, essas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento, sem que para isso tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. Olha que maravilhoso isso que eu acabei de ler para vocês, né? Nós estamos falando de inclusão, estamos falando de igualdade, de tratar as pessoas com o respeito que
que elas merecem. E essa luta ela já perdura por 34 anos. 34 anos de luta, de enfrentamento a todo tipo de preconceito, a essas pessoas que têm esse sofrimento, né? E pensando nisso, e trabalhando a partir desse tema, é que nós, então, vamos conduzir um bate-papo aqui, e eu gostaria de pedir a você que está conosco, que interagisse, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, que logo no final, né, nós teremos aqui a oportunidade de respondê-las, né, às dúvidas que surgirem aí, ok? Então vamos às entrevistas. Bom, posto isso, né, e já dando início aqui então às nossas entrevistas, é uma alegria poder receber o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto é um médico clínico do caso da D3C Nascer, compõe a equipe técnica desse referido CAPS. E, Dr. Gilberto, eu falava agora há pouco, né, nessa fala introdutória aí, sobre, né, esse processo de luta que já perdura 34 anos, né, da luta antimanicomial. Mas a gente entende, né, que antes do início, né, do 18 de maio de 87, quando entrou-se nesse processo de reforma, havia um sistema operante, né, que era um sistema que a gente entende ser um sistema hospitalocêntrico, um sistema médico-cêntrico, né? E pensando nessa ideia desse sistema médico-cêntrico, é que eu gostaria de me dirigir ao senhor e pedir para o senhor, então, explicasse a nós o que seria o sistema médico-cêntrico. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite aos presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela pergunta, que me dá a oportunidade de falar sobre um assunto que eu considero importante. O médicocentrismo é um caso particular do etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? É a tendência que um grupo de pessoas tem de considerar que o seu modo de pensar e agir é o único correto. Por isso mesmo, existem antropologistas que chamam o etnocentrismo simplesmente de ignorância cultural. Mas qual é o impacto do etnocentrismo nas nossas vidas? Às vezes, determinado grupo etnocêntrico procura impor o seu modo de pensar e agir, ou seja, a sua cultura, para outros grupos de pessoas. Isso está na raiz de conflitos, guerras e até de genocídios. Nós podemos observar os efeitos do etnocentrismo no mundo atual, em maior ou menor escala, nas relações que envolvem os diversos grupos de pessoas. Mas retornando ao tema do médicocentrismo, como eu apresentei no início, ele é um caso particular do etnocentrismo. É a forma pela qual um grupo de pessoas, baseadas no conhecimento médico, pensa e age em relação à saúde, somada a uma visão distorcida, segundo a qual esse modo de pensar seria o único modo correto. Os médicos, geralmente, são considerados os profissionais de maior conhecimento e de maior autoridade nos ambientes de atenção à saúde. Frequentemente, eles têm autoridade sobre a maioria dos demais profissionais. E cultural e institucionalmente alicerçados, eles acabam impondo o seu modo de pensar e agir ao estabelecimento onde eles trabalham. Isso determina uma visão unidisciplinar de saúde e, por isso mesmo, limitada. Basta ver que a psicologia, a educação física, a enfermagem, a farmácia, o serviço social, a terapia ocupacional, isso para citar algumas especialidades que nós temos no CAPS, eles são exemplos de áreas não médicas que produzem publicação científica incessante, impossível de ser acompanhada pelo médico. O mundo, como nós entendemos, caminha na direção da interdisciplinaridade, que é o modo de trabalhar no CAPS. O médicocentrismo está na contramão desse processo. Perfeito.
O senhor, durante a fala, fez menção e disse que isso se trata de uma questão cultural, né, específico de um povo. Né, o povo adquiriu isso como cultura. E pensando nesse processo de luta, né, antimanicomial, eu entendo que a luta ela se dirige, então, nessa direção. E partindo disso, como o senhor entende que o medicocentrismo ele afeta o CAPS AD3? Uma boa pergunta, Daniel. O medicocentrismo é uma barreira para o funcionamento do CAPS. E é importante destacar que o medicocentrismo está tão entranhado na nossa cultura, não somente entre os médicos, mas na sociedade em geral, que as iniciativas interdisciplinares na saúde, incluindo o CAPS, correm o risco de fracassar devido à oposição sistemática praticada pelas pessoas que têm esse jeito de pensar. Essa barreira medicocêntrica parte de vários setores da sociedade, incluindo a população em geral, os gestores, os profissionais de saúde, o poder judiciário e, por incrível que pareça, até de dentro do próprio CAPS a gente tem algum medicocentrismo. A gente tem exemplos de atitudes médico-cêntricas quando as pessoas, algumas vezes, procuram ou são encaminhadas ao CAPS para passar numa consulta psiquiátrica. Ou outras vezes elas querem ter um pronto acesso ao médico. Vamos salientar, o CAPS não é um local de tratamento médico. Não é também um local de tratamento psiquiátrico. O CAPS é o quê? É um local de tratamento multidisciplinar. Ninguém se preocupa, por exemplo, em encaminhar uma pessoa ao CAPS para passar numa consulta com o terapeuta ocupacional, ou nem se essa pessoa vai ter pronto acesso ao profissional de educação física. Mas quanto ao médico, aí sim, aí as pessoas querem agendar consultas com o médico, querem ter pronto acesso ao médico. Isso é medicocentrismo, o oposto do que o CAPS foi criado para fazer. Partindo disso, eu entendo que há muita luta pela frente, né, doutor? Pensando nessa rede de atenção psicossocial, a gente entende que isso é algo novo, né? Inclusive, vamos falar sobre isso. Mas antes desse período, antes de haver um sistema mais organizado para tratar a saúde mental, a gente sabe que o que imperava era um sistema hospitalocêntrico, né? Ou seja, o hospital no centro para atender as demandas. E o que o senhor poderia falar sobre isso a nós no dia de hoje? Olha, Daniel, num documento de 2018, a Organização Mundial de Saúde definiu o hospitalocentrismo como sendo o foco desproporcional no atendimento especializado e terciário. Em outras palavras, o hospitalocentrismo é a tendência exagerada de querer resolver os problemas de saúde nos hospitais. Quando nós falamos na reforma psiquiátrica brasileira, precisamos lembrar que os manicômios tiveram por muitos anos o papel de depósito de pessoas indesejadas pela sociedade. Foi com as denúncias de maus tratos praticados nessas instituições que se iniciou a reforma psiquiátrica brasileira, inclusive que tinha um slogan de manicômios nunca mais. Durante esse processo surgiu o CAPS, sobretudo como alternativa para evitar o hospitalocentrismo no atendimento à saúde mental. É muito importante essa informação, porque ela nos possibilita compreender certas contradições enfrentadas pelo CAPS no dia a dia. Sempre que a sociedade em geral, os gestores ou os profissionais de saúde, o poder judiciário se propõem a utilizar o CAPS para internações, estão todos, intencionalmente ou não, contribuindo para perpetuar, através do CAPS, exatamente aquilo que ele foi criado para combater, o hospitalocentrismo. Explicando de uma outra forma, nós podemos entender que utilizar o CAPS para internações ou como trampolim para realizar internações em outras instituições se opõe à filosofia da reforma psiquiátrica brasileira.
Perfeito, doutor Gilberto. Quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos, né, que o senhor trouxe a nós no dia de hoje, e dizer a você que está aí conosco, né, que pode enviar suas questões, as suas perguntas, que serão respondidas no final dessa live, tá bom? Então compartilha a live, manda suas questões, suas perguntas, que com certeza nós vamos, na medida do possível, obviamente, respondê-las a todas vocês, ok? Obrigado. Ok, falando sobre RAPS, está conosco aqui a Laura Raíssa, psicóloga do CAPS AD3 Senascer. E, Laura, já gostaria de questionar a você, para que você traga o esclarecimento, não só a mim, mas a todos que estão conosco e nos acompanhando nessa live. O que é a RAPS? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, vou falar um pouquinho para vocês, né, o que é a RAPS. RAPS é uma sigla, Rede de Atenção Psicossocial, instituída pela Portaria 3.088 de 2011, que visa a articulação dos pontos de saúde para atendimento, né, das pessoas com transtornos mentais e uso das demais substâncias, de diversas substâncias. Então, a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, são vários pontos de saúde que vão oferecer um cuidado humanizado e integral para as demandas, né, que essas pessoas necessitam. Então, vamos pensar, quando realmente o nome rede, né, quando a gente pensa numa rede interligada, é isso mesmo, né? Quando a gente pensa na rede, existem vários pontos ali que se interligam, né? As linhas se interligam. Então, os serviços de saúde vão conversar entre si para oferecer melhor acesso à saúde para essas pessoas, visto que as pessoas com transtornos mentais e problemas com o uso de substâncias não têm somente esses problemas, né? A gente tem que pensar na pessoa num ser integral, a gente tem que ter um olhar holístico. Então não é só isso, né? Ela pode ter um problema físico, né? Um problema de saúde, um problema social. Então a gente tem que pensar em todas essas questões. E aí, para ilustrar bem, vou trazer para vocês um exemplo. Vamos pensar num caso de uma pessoa de 25 anos, um homem de 25 anos, que sofreu um acidente de moto e foi levado, né, para a UPA, um serviço de urgência, né. Lá foi constatado, os profissionais de saúde do local constatou que ele estava sob efeito do álcool, né, através do hálito etílico, e a família relatou que essa pessoa, esse homem, vem bebendo todos os dias, tendo trabalhar embriagado, e que ele também tem um comportamento agressivo. Então, após, né, os primeiros cuidados, os primeiros socorros ali naquele momento, ele foi encaminhado, após a alta da UPA, ele foi encaminhado para o CAPS, né, que é aqui onde que a gente vai falar também, né. Então, ele foi encaminhado para o CAPS AD para tratar também a questão do consumo do álcool, né, que a gente pode ver trouxe um prejuízo aí na vida dele. Então, ele foi encaminhado para o CAPS, chegou ao CAPS, vamos pensar aqui, né? Chegou no CAPS AD3 Renascer, chegou aqui para a gente. Então, a gente começa a cuidar, né, a tratar dessa pessoa. Vamos pensar que a família relatou que ele ficou agressivo com a família, né, Daniel? Então, assim, a gente vai cuidar dessa pessoa, né, na demanda que ele apresenta, no caso dessa pessoa, o uso de substância, que é o álcool, né? E a família, né? Porque a gente sabe que a família também sofre. E aí vamos pensar também que, além disso, lembrando que são casos assim, ilustrativos, que depois que ele começou o tratamento no CAPS, foi observado uma pressão arterial elevada, né? Então, ele foi encaminhado também ao BS, e então essa interligação, né? Essa ligação, na verdade, entre os vários pontos de serviço, da UPA, percebeu uma demanda, foi encaminhado ao CAPS, no CAPS foi percebido outra demanda, também foi encaminhado, e ele é paciente da rede, ele não é só paciente do CAPS, ele não vai ficar só no CAPS porque ele faz uso de substância, né? Senão a gente talvez estaria no modelo hospitalocêntrico, né?
a gente talvez institucionaria novamente essa pessoa. E assim uma outra pessoa que tem esquizofrenia. Então ele vai receber o acesso, né, ele vai ter o acesso à saúde para várias demandas. Então esse é o objetivo da RAPS, né? Esse é um dos objetivos. Então é articular os pontos de saúde para um atendimento humanizado e integral. Perfeito, Laura. E pensando nos objetivos da RAPS, quais são esses objetivos? Bom, os objetivos que compõem a RAPS, né, que estão na portaria, os objetivos gerais é ampliar o acesso, né, a toda a população à saúde mental, promover os vínculos das pessoas que possuem transtornos mentais, transtornos decorrentes do uso de substâncias e suas famílias aos pontos de saúde que a gente citou, né, que eu falei anteriormente. Quando a gente fala de vínculo, é realmente se vincular mesmo, de ter uma relação ali em que essas pessoas saibam que tem um lugar em que elas vão ser acolhidas nas suas demandas, né? Então, quando a gente fala desse vínculo, eles saberem esses pontos de acesso que eles podem ter, né? Que eles vão transitar entre esses vários serviços de saúde, né? Com essa vinculação mesmo com esses profissionais. E também garantir a articulação, que é uma das primeiras coisas que eu citei, a articulação dos serviços, oferecendo acolhimento, um cuidado qualificado e um acompanhamento contínuo. De objetivos específicos, né, promover os cuidados em saúde, particularmente aos grupos vulneráveis, prevenir o consumo e a dependência do uso de substâncias psicoativas, reabilitar e reinserir, né, essas pessoas com transtornos por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia, melhorar os processos de gestão dos serviços, né, através de parcerias intersetoriais, a fim de melhorar a assistência para essas pessoas. Então, conforme o Gilberto tinha falado, né, então quando existe essa quebra de muro, né, abre as portas dos manicômios, né, para reinserir, a gente precisa de todo esse aporte, esse aparato para essas pessoas. Perfeito. E pensando nesses serviços aí, né, que a maneira como você trouxe, dá-se a entender que são vários serviços que compõem essa rede. Quais são esses serviços, Laura? Esses serviços são dos diversos níveis, né, de atenção à saúde. Então, nós temos a atenção básica, com as unidades básicas de saúde, né, as unidades de saúde da família, os consultórios na rua, os centros de convivência. Também temos na atenção especializada os CAPs, né, em suas diversas modalidades, CAPS AD, CAPS 2, CAPS 3, né, até o CAPS 4, que é bem recente, CAPS I também, nível de urgência e emergência, SAMU, sala de estabilização, UPA, a atenção hospitalar e as residências terapêuticas, né, que também são recentes. E todos esses serviços, quando eles conversam entre si, eles oferecem esse olhar, né, integral, então eles oferecem essa saúde contínua a essas pessoas com transtornos mentais e uso de substâncias. E sempre lembrando, pessoal, que a RAPS, né, ela compõe o SUS, né? Então ela é parte integrante do nosso Sistema Único de Saúde. Perfeito. A sua fala, né, sobre o que é a RAPS, os objetivos que ela se propõe, bem como também os serviços que compõem essa rede. A você que está nos assistindo aí, eu gostaria de dar as boas-vindas a você que entrou depois aí nessa live, ok? Seja muito bem-vindo. Quero dizer para você continuar compartilhando aí com seus contatos e não deixe de interagir conosco através das perguntas, questionamentos e comentários, ok? Laura, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Dar continuidade aí então às entrevistas. Em continuidade então, quero receber aqui a doutora Lorena, psiquiatra do CAPS AD3 Renascer. Gostaria de me dirigir a você, Lorena, para falar de um tema que não é menos importante de tudo que já foi dito aqui, né? Inclusive ele está no tema central, né, desse bate-papo, que é o CAPS na RAPS. A Laura agora há pouco mencionou o CAPS como um componente dessa rede de atenção psicossocial. E eu gostaria que você falasse para nós um pouco, Lorena, o que é o CAPS. Uma boa noite. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Tomara que a gente consiga aí esclarecer um pouco mais o nosso trabalho, né? Então, o
que é o CAPS? Primeira coisa, CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é o serviço que é o grande filho assim, da luta antimanicomial, né? Além da própria função dele, que a gente vai conversar um pouco mais, ele vai ter uma função de organizar a RAPS, que a Laura estava explicando. A portaria que regulamentou ele é de 2002. Embora já tivesse CAPS antes, é em 2002 que isso começa a ser regulamentado. Então, tudo que a gente vai falar aqui é bem recente e ainda está em construção. Então, a gente tem assim, que o CAPS é um serviço multidisciplinar para atendimento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Aí já tem algumas coisas importantes. Então, é um serviço multidisciplinar, não é um serviço médico, né, como o Dr. Gilberto estava explicando. Então, é um serviço que vai ter vários profissionais, por isso a gente está aqui em várias pessoas hoje, né, com essa ideia de mostrar isso. Existem alguns tipos de CAPS. O CAPS, que é só essa sigla CAPS, é para transtornos mentais de forma geral. O CAPS AD seria o CAPS álcool e outras drogas. Aí é o que a gente está conversando aqui, né, do nosso serviço especificamente, para pessoas com transtorno pelo uso de substâncias. E o CAPS I, que é o CAPS infantil, para pessoas de 0 até 17 anos e 11 meses. Para cada um desses CAPS, existe uma modalidade, que é aquele número, né, o tipo do CAPS. Então, CAPS 2, o que significa esse número? O número se refere ao total de pessoas que aquele CAPS abrange. Então, o CAPS tipo 1 vai ser para uma população de mais de 20 mil habitantes. O 2 para mais de 70 mil. O 3, que é o nosso, né, o CAPS AD3, mais de 200 mil. E tem uma portaria bem recente, de 2017, regulamentando até o CAPS AD tipo 4, que é para mais de 500 mil habitantes. É claro que se vai abranger mais pessoas, vai ter mais pessoas na equipe, né? Então vai ser um CAPS com mais profissionais. E também tem uma diferença no horário de funcionamento. Então, o CAPS tipo 1 e tipo 2 funciona das 8 às 18. Enquanto que o tipo 3, que é o nosso, funciona 24 horas e no caso do CAPS AD3 é 24 horas e portas abertas, né? Lorena, você falou na sua fala aí que o serviço do CAPS AD3 é um serviço 24 horas e portas abertas. Então, alguém pode chegar a qualquer momento no CAPS AD e se tornar um paciente desse CAPS? Mais ou menos. O que significa o serviço ser 24 horas, né? No caso do CAPS AD3? Significa que tem uma equipe de enfermagem 24 horas, porque a gente tem leitos de acolhimento noturno para alguns pacientes. Não significa que a gente tem 24 horas uma equipe para acolhimento, tá? Acolhimento é o primeiro contato do paciente com o serviço. Acho que a gente vai até falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Mas então, assim, o acolhimento é a hora que o paciente chega, tem a demanda dele e é conversado com ele sobre o caso dele, né? Os profissionais que fazem esse serviço, eles estão das 8 às 18. Então, esse é o horário que o paciente pode chegar para acolhimento. Agora, portas abertas. Então, o portas abertas não significa também que as portas estão destrancadas, né? Na mesma portaria que fala sobre portas abertas, também fala sobre a proteção do próprio usuário. O que significa é que esse usuário não precisa de um encaminhamento para chegar no CAPS, então ele pode chegar por demanda espontânea, não precisa ter um encaminhamento do médico para ser atendido, para ser acolhido. Sim, né? Perfeito. E dentro dessas definições aí, tem algum caso que não pode ser atendido no CAPS AD? Primeiro, tudo que não entrar naquele critério que a gente conversou, né, de ser voluntário, de ter uma demanda multidisciplinar. E também, assim, o CAPS, ao contrário do que muita gente pensa, é sim um local para crises. Então, um paciente que tem um vínculo com o CAPS, que está num momento de crise, o local dele ser atendido é o CAPS, a não ser que essa crise tenha duas condições. Se ela tiver uma demanda clínica, então, por exemplo, se for uma síndrome de abstinência grave, aí ele vai precisar de monitorização, vai precisar de exames, vai precisar de um acompanhamento médico contínuo. Nesse caso, ele precisa de um leito de hospitalar, né? Então o local não é o CAPS. E outro caso que o local também não é o CAPS é se o paciente tiver um alto risco, tanto para ele mesmo quanto para outras pessoas. Então, por exemplo, se ele tiver uma ideação suicida muito grave, o CAPS não tem uma estrutura de uma enfermaria psiquiátrica, com toda aquela vigilância, né? Então aí também não seria o local do CAPS. Para os outros casos, o local é sim o CAPS. Então, nesses casos que você trouxe, essa pessoa seria encaminhada para outro serviço da rede, como anteriormente foi colocado aí pela Laura. Perfeito, ela seria encaminhada para a UPA, né, para ser posteriormente encaminhada para uma internação se necessário. Ok. E pensando nessa pessoa que se torna paciente, ela se introduziu ao CAPS como paciente do serviço ofertado pelo mesmo,
ela vai ficar nesse CAPS o resto da vida? Bom, se fosse para a gente falar assim, qual o maior objetivo do CAPS? É o de reinserção social. Então, assim que o paciente está com a gente, nosso maior objetivo é que ele retome a autonomia dele, né? Esses dias, em uma oficina, o paciente falou uma coisa que eu achei muito bonita, que ele falou que gostaram muito que no CAPS chamavam ele pelo nome, que ele não lembrava a última vez que tinha chamado ele pelo nome na rua, né, que ele está em situação de rua. E o objetivo do CAPS é esse, é a pessoa recuperar a identidade, recuperar a autonomia, recuperar a qualidade de vida, não é pura e simplesmente a abstinência. Se a pessoa tem essa recuperação, ela não entra mais naquela definição de transtorno mental grave e persistente. Então não tem mais por que ela continuar no CAPS. Ela vai ser contra-referenciada, ou seja, vai ser encaminhada de volta para o serviço de saúde primário, então o serviço de saúde da família. Perfeito. Lorena, obrigado pela sua fala, pela sua explanação sobre o que é o CAPS. Obviamente que no tempo que temos não dá para esgotar, né, esse tema, mas dentro do que falamos aqui, eu acho que deu para trazer um bom esclarecimento, não só a mim, mas a todos que estão nos assistindo. Pessoal, lembrando ainda, tá, que ao término das entrevistas aqui, a gente vai ter uma oficina, né, realizada pelos nossos terapeutas aqui do CAPS, ao vivo, tá? Então se prepara aí, não perca, porque você também vai ser o nosso convidado a participar dessa oficina aí, tá bom? Então fica com a gente até o fim. E manda suas questões, as suas perguntas, seus questionamentos e continua compartilhando aí, que tenho certeza que muitas pessoas aí vão ser enriquecidas com esse conteúdo. Bom, continuando aqui então o nosso bate-papo, é uma alegria receber aqui o Edmilson Bertoldi, profissional de educação física, faz um trabalho aí com o apoio CAPS AD3 Renascer. E Edmilson, eu fiquei um pouco curioso, né, no momento em que falava com a Lorena, quando ela disse que existe um horário específico, no caso ela fez menção aqui das 8 às 18 horas, que é um horário destinado a acolhimentos, aquelas pessoas que chegam ao CAPS AD3. E eu gostaria que você explicasse a nós, por gentileza, como acontecem os acolhimentos nesse referido CAPS AD3 Renascer. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa live, poder discorrer de um tema tão importante que está sendo tratado aqui hoje. Como a Lorena disse na fala anterior, o CAPS AD é um serviço de portas abertas. Significa que o paciente não vem encaminhado ao serviço, ele vem por demanda espontânea, buscando tratamento. É muito comum as pessoas confundirem triagem com acolhimento. E desde 2003, quando foi criada a Política Nacional de Humanização, implementada no SUS, esse acolhimento ele passou a ser uma escuta mais qualificada. E no centro de atenção psicossocial, especialmente no CAPS AD, como que a gente trabalha aqui, essa escuta é mais profunda ainda. Porque o profissional que acolhe esse paciente, ele entende que esse paciente vem buscar cessar uma dor, um sofrimento, um prejuízo causado pela substância. E ele busca um vínculo com esse paciente. Entendendo que esse paciente não é como no SUS, que ele vem, passa por um médico e volta daqui 60 dias. Isso não acontece no CAPS. Ele se vincula ao serviço. Ele vai ter uma vinculação semanal, dependendo de alguns casos até diária. E esse profissional que vai atender, como a gente é uma equipe multidisciplinar, pode ser um terapeuta ocupacional, um profissional de educação física, um assistente social, um psicólogo, um enfermeiro. Será aquele que estará de plantão no dia. E todos esses profissionais são extremamente capacitados para ouvir a demanda desse paciente e ajudar ele no seu tratamento. E esse profissional que acolhe é o profissional que vai ter mais vinculação com esse paciente, o que a gente chama de TR dentro do serviço. E o que seria esse TR? O TR, nessa sigla, significa técnico de referência. Como o próprio nome diz, ele é a referência desse paciente dentro do serviço. Ele é o responsável por acompanhar, por manter o tratamento desse paciente. Significa que ele vai montar a agenda desse paciente, que ele vai ter uma escuta desse paciente semanalmente no grupo de TR que acontece, onde é uma conversa individual, entendendo como que está sendo o tratamento, a resposta desse paciente dentro. Ele que muda, que encaminha, por exemplo, uma consulta com assistente social, entendendo a necessidade do paciente, a dificuldade de se locomover.
É o TR também que monta o PTS, que faz essa agenda semanal. É ele que, em caso raro, né, vai marcar uma consulta médica. É em último caso mesmo que se tem esse protocolo. Né? Mas ele é responsável por fazer esse movimento dentro do serviço, né? Acompanhar esse paciente. Perfeito. Então, só para ver se eu estou entendendo o que você está trazendo para nós, o paciente, então, ele chega ao CAPS por demanda espontânea, aí ele é acolhido por um profissional plantonista, e aí esse plantonista que o acolhe é o que vai se tornar, então, o técnico de referência desse paciente. Exatamente. Ele vai buscar maior vinculação com esse paciente. Ele é o responsável por acompanhar, por montar o projeto terapêutico singular desse paciente, por acompanhar ele dentro do serviço. Ele que vai ouvir bem mais a demanda desse paciente. Excelente. Você falou aí, fez menção de um tal de PTS. O que é o PTS, Edmilson? Bom, o PTS, né, Projeto Terapêutico Singular, é uma ferramenta muito importante dentro do serviço, no Centro de Atenção Psicossocial, visando, né, que o nosso serviço, né, o CAPS AD3, por exemplo, nesse, o Renascer, ele não busca um tratamento medicamentoso ou médico. Né? O nosso ponto forte são as oficinas terapêuticas, é a terapia. Né? E o PTS ele vem contemplando isso. Né? É uma agenda semanal, montada em comum acordo com o paciente, né? Visando as necessidades desse paciente, entendendo o que seria melhor para ele e também ouvindo aquilo que ele gosta, o que ele tem mais afinidade. Então é montado um cronograma semanal com horários, vale ressaltar que isso também é terapêutico. E geralmente a pessoa que busca um serviço AD3, né, que faz uso de substâncias, já vem de uma vida desregrada, né? E essa rotina já vai ajudar ele bastante também. Né? Então ele é inserido em oficinas, né, oficinas terapêuticas, para ajudar nesse tratamento, né? E o importante do PTS é que ele não é um documento, uma ferramenta engessada. Ele é muito maleável. Muito maleável, porque você pode mudar ele durante o tratamento. Né? Por isso que tem esse estímulo-resposta. A reunião de TR, para a gente ouvir, não estou gostando de tal oficina, eu queria trocar. Não, eu gostei dessa, eu queria experimentar. E a gente muda durante o tratamento. Né? Entendendo a singularidade de cada paciente. Né? E essa oficina era montada de paciente para paciente. Não é algo que contempla todos, né? Visando mesmo isso, a singularidade de cada um. Né? É importante também que o TR, né, o técnico de referência, não inclua esse paciente só em oficinas que ele coordena, né? Mas oficinas com outros profissionais, entendendo que a gente é uma equipe multidisciplinar, mas que trabalha de forma interdisciplinar. E sendo assim, esse paciente vai ter uma visão integral de toda a equipe, né? E vai contribuir para ele também. Porque ele pode comportar comigo de uma maneira diferente que ele comporta com outro profissional. Né? E a gente se reúne muito, conversa bastante, buscando sempre a melhor desse paciente e a reinserção social dele. E a partir disso, então, é quando você fala que esse projeto terapêutico não é engessado, ele vai se remodulando a partir do olhar, então, do técnico de referência, mas também da equipe que compõe o CAPS AD. Exatamente. Esse é o objetivo. Perfeito. Edmilson, obrigado. Né? E quero continuar as entrevistas aqui. Bom, seguindo aqui então com o nosso bate-papo, a nossa prosa, né, é uma alegria poder receber você, Isabela Fernando, terapeuta ocupacional do CAPS AD3 Renascer, né? E, Isabela, no momento em que o Edmilson falava comigo, ele estava falando sobre a elaboração de um projeto terapêutico singular. E uma das coisas que ele falou é que esse projeto terapêutico singular se trata de um cronograma, e dentro desse cronograma há várias oficinas terapêuticas que esse paciente, então, ele vai participar. Certo? E cada um de acordo com o que o técnico de referência achar elaborado nisso no momento do acolhimento. Mas eu fiquei um pouco curioso sobre essa questão das oficinas terapêuticas. Então, eu gostaria de pedir a você para que você falasse um pouco sobre o que é, então, essas oficinas terapêuticas, como elas acontecem, da maneira que você sentir e estiver à vontade, tá bom? Boa noite. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com os meus colegas, né, nessa data tão importante. Eu vim então falar um pouco sobre as oficinas, né, o que elas são e para que elas servem.
Normalmente existe essa dúvida entre os pacientes, entre os familiares, de afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? As oficinas, então, elas contemplam um projeto terapêutico singular, né, que seria o PTS, que o Edmilson comentou, que é aquela agenda semanal. Elas são um método de intervenção para se desenvolver o tratamento. E quando a gente fala sobre o tratamento, a gente está falando sobre uma visão integral do indivíduo. Essa visão, normalmente, ela é elaborada pelos profissionais que realizam essas oficinas. E também essa visão ela acontece, né, ao redor dos fatores que permeiam a vida de qualquer pessoa. Então a gente pode citar aí como exemplo fatores emocionais, fatores biológicos, físicos, fatores comportamentais e, no nosso caso aqui também, fatores psicossociais. Além dos fatores, a gente tem algumas áreas da vida, né, que a gente se insere em ocupações. A partir dessa complexidade, então, né, dessa dificuldade de compreensão, a melhor estratégia é poder entendê-las através da terapia. A terapia é o que a gente chama de processo terapêutico. E esse processo terapêutico ele acontece justamente a partir das oficinas. As oficinas, então, elas são uma metodologia que a gente utiliza abordagens grupais, elas acontecem em grupo. E quando o paciente, dentro das suas demandas, ali, é inserido em um grupo terapêutico, a gente começa a perceber algumas características. A gente percebe que ele começa a se deparar com a realidade do outro, né? E quando eu me deparo com a realidade do outro, eu consigo aplicar a minha. Ele tem um aumento de participação social, tem um aumento de apoio e de suporte, que é uma das demandas aqui do serviço. É uma população que tem uma vulnerabilidade desse apoio e desse suporte. Ele consegue construir um vínculo tanto com as pessoas, com o grupo, com o espaço, e principalmente ele começa a redescobrir seu repertório de interesses. Aqui dentro do CAPS AD, né, o Renascer, a gente percebe que o maior interesse desses pacientes no cotidiano é estar fazendo uso dessa substância. Então é necessário que tenha esse momento de redescobrir todo esse repertório, esses interesses. Dentro desse aspecto aí, então, né, dos grupos, é importante a gente mencionar aqui nas oficinas, o maior intermediário do processo terapêutico é a atividade. Essa atividade ela é elaborada, ela é pensada, né, avaliada de uma forma que tenha significado para o paciente. É o que a gente chama de fazer significativo. É muito importante que no momento em que ele está desempenhando essa atividade, tenha um significado para ele. E aí, nesse momento, falando um pouco das atividades, né, desse fazer com significado, eu queria relembrar que, antes da reforma, né, nos manicômios não existia tratamento terapêutico. Os internos eles realizavam atividades, né, tarefas, que eram uma estratégia puramente de controle e de organização de uma instituição total. Se eles não estavam realizando essas tarefas, eles estavam deitados em pátios, né, sem nenhum tipo de perspectiva. Não havia aquela oportunidade, né, que é o que acontece hoje aqui no nosso serviço, nos nossos grupos, né, no tratamento, de se poder acessar então o autoconhecimento, a autoestima e recuperar essas potencialidades que foram perdidas ao longo do tempo. Por isso a luta é tão importante, né? Para que a gente não se esqueça e para que não mais aconteça. Perfeito. E pensando na prática, né? E pensando aqui, falando de CAPS, AD3 Renascer, pensando na prática, como que essas oficinas acontecem no CAPS AD3 Renascer? É muito importante até para a gente poder ilustrar melhor como que tudo isso acontece na prática. As oficinas aqui no CAPS, ela tem uma duração de 50 minutos, elas acontecem 6 vezes na semana, de segunda a sábado. Desse período, né, acontecem 2 dias no período noturno, que foi uma estratégia aí que a gente elaborou, né, para pessoas que possuem limitações de horários. E a gente traz também algumas modalidades aí. A gente tem as oficinas de discussões, que elas acontecem através de temas que vão disparar essas discussões. A gente tem os grupos psicoterapêuticos, temos as oficinas de construções artesanais. Essas oficinas elas são muito importantes para uma metodologia de estimulação, tanto a nível neurológico quanto psicomotor. E ela também consegue proporcionar então uma organização, uma estruturação do indivíduo naquele momento em que ele se encontra desorganizado.
Temos as oficinas artísticas, essas oficinas elas permitem aí que seja elaborado um diálogo, né, uma comunicação não verbal. Então eu consigo colocar a minha expressividade, a minha criatividade durante essas atividades. A gente tem também as oficinas que trazem o exercício e treinamento físico. Essas oficinas são muito importantes aqui, né, para o momento onde acontecem momentos de fissura, que são momentos em que o paciente presencia muita ansiedade, muita irritabilidade. Então essas oficinas de treinamento físico conseguem auxiliar nesse sentido. E por fim a gente tem os grupos de família. A gente percebe que é necessário levar o tratamento para fora do serviço, tem que estar em casa. E a gente percebe também que os familiares eles apresentam muitas demandas emocionais, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física, e por isso a gente consegue elaborar elas no sentido desse apoio, né, desse suporte também. Então são essas assim, as nossas contribuições, né, de um tratamento humanizado aqui no serviço do CAPS AD3, Renascer. Perfeito, Isabela. Eu tenho uma última questão. O Dr. Gilberto, quando ele falou bem no início, ele falou sobre o sistema médico-cêntrico, hospitalocêntrico, ele trouxe isso como uma questão cultural. E afirmou ainda que isso afeta o CAPS nos dias de hoje, no sentido em que as pessoas vêm ao CAPS não muito interessadas nas oficinas, são mais direcionadas, né, e se inclinam mais para o atendimento médico, entendendo ele como o mais efetivo e com mais resultados. E a partir daí que surge a minha pergunta. Você falou das oficinas com muita propriedade, tanto na linha teórica dela como na prática, mas você, enquanto terapeuta ocupacional do CAPS AD3 Renascer, resposta objetiva. Você entende as oficinas como eficazes no tratamento de quem procura o CAPS AD3 Renascer? Eu acho que uma das demandas, né, dentre a visão da TO, e a gente pode caracterizar, que os pacientes aqui no nosso serviço têm uma perda de papéis. E no momento em que ele começa a fazer esse tratamento, que começa a ter esse acesso às oficinas e aos grupos, esses papéis eles vão se retornando, eles vão se recuperando, né? A gente tem muitos relatos, né? Tem um paciente, inclusive, em uma oficina que a gente estava desenvolvendo, que era de construções artesanais, e ele mesmo não tinha nenhuma limitação psicomotora, né, de característica física, mas tinha muitas demandas psicossociais e emocionais. E era uma oficina que a gente estava construindo uma mandala, e ele acabou comentando, ele jurou no primeiro dia, não vou conseguir, não vai dar certo, aí gera aquele estresse, aquela ansiedade, e por final ele acabou comentando assim, né, ele falou, se eu conseguir, eu vou me sentir um privilegiado. E foi exatamente o que aconteceu. A atividade ela é pensada justamente para poder gerar esse suporte. Então ele conseguiu concluir, ele conseguiu ver a finalização, né, do trabalho dele e por fim ele conseguiu se sentir privilegiado de ver aquela construção dele. Isso a gente pode levar aí para todas as outras oficinas. Isabela, muito obrigado. Foi muito esclarecedor do que você trouxe. E assim a gente segue então, né, com o nosso bate-papo aqui. Okay. Muito obrigada. Então, dando sequência aqui no nosso bate-papo, e também já partindo para a conclusão e fechamento aí dessa primeira parte da nossa live, eu recebo aqui então a Maria Fernanda, né? A Maria Fernanda aqui é assistente social da CAPS AD3 Renascer. Seja muito bem-vinda, né? Obrigado por estar aqui conosco. E Maria Fernanda, durante a fala ou as falas anteriores, em muitos momentos o pessoal citou que o CAPS ele funciona, né, no modelo multidisciplinar e também no modelo interdisciplinar, né, mas em nenhuma fala a gente conseguiu entrar nisso muito a fundo. E eu queria aproveitar essa conclusiva, né, para a gente poder fechar esse assunto de uma maneira bem bacana, pedir para que você explique a nós, então, o que é equipe multidisciplinar, o que é essa equipe interdisciplinar?
Boa noite, Daniel. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Então, como o pessoal já havia dito anteriormente, né, nós somos uma equipe multidisciplinar e realizamos um trabalho interdisciplinar. De primeiro momento, é muito importante a gente definir, né, o que seria isso, né, o que é essa multidisciplinaridade e essa interdisciplinaridade. Então, assim, sendo um pouco mais técnica, né, são possíveis formas aí de articulação de diversos saberes, áreas e profissões, né, e são também estratégias de integração de diversas disciplinas que se reúnem, na verdade, que reúnem mesmo possibilidades para uma produção de conhecimento. Mas então, qual é a diferença, né, entre a equipe multi e a equipe interdisciplinar? A equipe multidisciplinar é a função daquilo que se baseia no conhecimento de diferentes disciplinas, mas permanece ali cada uma delas dentro dos seus limites. Já a equipe interdisciplinar diz respeito à análise, síntese e harmonização, né, da ligação entre essas diferentes disciplinas de modo coerente. E aí, quando a gente fala em CAPS, né, no nosso CAPS AD aqui, o que acontece então? Existe uma ligação aí de profissionais de diferentes áreas, com qualificações e experiências que trabalham juntos aí, na garantia de um tratamento completo e integral aos nossos pacientes. E quando a gente fala em tratamento, em cuidado e em saúde, né, é fato que esse modelo de cuidado multidisciplinar, ele apresenta uma melhor eficácia para o tratamento do nosso paciente. A interdisciplinaridade, aqui no nosso serviço, ela é utilizada para buscar, né, em conjunto, soluções às adversidades e aos problemas complexos que nos chegam aqui diariamente. E aonde ocorre essa troca, né, entre as diversas profissões que nós temos aqui, né, trabalhando atualmente? Ocorre por meio das comunicações, ocorre por meio das reuniões de equipe, né, que nós fazemos aí semanalmente, ou até mesmo individualmente, né, quando a gente discute aí certos casos. Então, só para ver se eu entendi bem, então a gente está falando que uma equipe multidisciplinar, quando você fala que são muitas disciplinas, a gente está falando então que são várias profissões. Sim. Que atuam no mesmo local. Isso. É isso. E aí você está falando que essas mesmas profissões que atuam nesse mesmo local, elas se juntam, se alinham, né, conversam entre si. Então... E realizam um trabalho interdisciplinar. Né? E aí, então, quando a gente traz aí para o nosso serviço, né, para o nosso CAPS AD, quando a gente fala que ele é composto por essa equipe multiprofissional que faz esse trabalho interdisciplinar, ele é constituído por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico clínico, médico psiquiatra, profissional de educação física, monitor de oficina, e também a gente conta com a colaboração de mais algumas pessoas, né, que fazem parte aí da nossa coordenação, administração, recepção e serviços gerais, totalizando aí 43 profissionais. É uma equipe bem grande, né? Então... Sim, é uma equipe bem grande. Perfeito. E você falou que essa equipe, então, ela se reúne, conversa, né, se comunica em reuniões de equipe. Isso. Como que essas reuniões acontecem? Porque, assim, eu entendo que o CAPS, né, como até a doutora Lorena falou anteriormente, eu entendo que o CAPS, por ser um serviço de funcionamento 24 horas, no caso o CAPS AD3, está todo mundo trabalhando. Sim. Né? Então, como que vocês conseguem, né? Imagino que a demanda seja uma demanda alta, como que vocês conseguem conversar e falar sobre os pacientes? Como e quando isso acontece dentro do CAPS AD3 que nasceu? Isso. Essa reunião de equipe é muito importante, né? Que é o momento onde a gente para e reflete sobre o nosso trabalho, né? Busca assim, as melhores estratégias, né, para a gente estar auxiliando, né, o tratamento, acompanhamento dos nossos pacientes. Então, a gente se reúne todas as quartas-feiras, no período da manhã,
E o CAPS ele não quer dizer, né, que essa reunião, então o CAPS ele não funciona, né? A gente sempre deixa, sempre fica um profissional de plantão, né? Caso chegue alguma pessoa para ser acolhida, né, precise de alguma informação, alguma coisa, a gente tem um profissional de plantão, né? Mas esse momento aí de reunião é muito importante, né? É onde a gente analisa o trabalho que está sendo feito, né? E como a gente pode melhorar esse trabalho, esse tratamento, esse acompanhamento diariamente. Ok. Maria Fernanda, excelente explanação. Muito obrigado por todo o conteúdo, né? Eu acho que deu para entender muito bem, né? Imagino que você que está nos acompanhando conseguiu ter uma boa compreensão. E não só compreender, mas também entender a importância, né, do serviço ele funcionar, né, nessa formatação, nesse contexto de um serviço onde há muitas áreas, muitas profissões, mas que não trabalham isoladas, né, mas se unem aí para trazer o benefício a quem procura o serviço do CAPS AD. Essa questão mesmo do tratamento, né? Um tratamento completo e integral aos pacientes que nos procuram. Excelente, Maria Fernanda. Obrigado. Obrigado demais. Pessoal, assim a gente conclui então essa primeira parte dessa live. Eu estou muito feliz, estou muito contente com você que está aí nos acompanhando desde o início. E a gente vai para um momento muito esperado, né, que é o momento em que nós, aqui no CAPS AD3, Renascer, iremos apresentar a vocês uma oficina terapêutica realizada aqui numa atividade com os pacientes que nos procuram, tá? Então, eu não sei exatamente de qual local que você está acompanhando essa live, mas se houver a possibilidade de onde você estiver aí, né, você colocar o seu aparelho ou numa posição aí que você consiga executar conosco a oficina, você é nosso convidado especial. Então fica agora com a nossa oficina terapêutica e, pois a oficina, estaremos aí respondendo as questões, as dúvidas e, posto isso, concluiremos então a live de hoje, ok? Vamos para a oficina, um abraço e até daqui a pouco com as questões.
Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Milane, sou assistente de coordenação do CAPS 3 Renascer. Boa noite a todos. Meu nome é Milane, sou assistente de coordenação. Mas como? Meu nome é Milane, sou assistente de coordenação. Eu vou sair. Mas se eu sair do YouTube, como que vai acontecer? Eu não vou ver as perguntas. Então, o que é que eu faço? Aceita aqui, ó. Aí, agora. Quer ver por que tá saindo errado, velho? Saindo errado aqui. Som. Tá saindo vários estranho. Tá mesmo, tá. Será que é meu celular? Que ele tá conectado? As lives? Você colocou a pausa não? Não, coloquei não, velho. Só tira o áudio por enquanto. Isso não é mutado. Desliga. Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo? Joinha, por favor. Obrigada. Tivemos um problema técnico que já foi resolvido. Agradecemos a paciência e a atenção de todos. Eu sou Milane, assistente de coordenação do CAPS AD3 Renascer, e tivemos algumas perguntas. E vou direcionar uma pergunta para o doutor Gilberto, que é a pergunta de João Chagas, que é com relação a limite de internações, sendo o CAPS um serviço de portas abertas. Doutor Gilberto, por gentileza. Nós temos um limite aqui no CAPS AD3 Renascer de 8 leitos para acolhimento noturno. E o João Chagas adicionou uma nova pergunta, que foi o seguinte: e no caso de estarem todos os leitos ocupados e alguém precisar do leito, né? Como é que nós faríamos nessa situação? Então, aí a gente precisa até aproveitar essa pergunta, que tem uma oportunidade muito boa de reflexão. Em primeiro lugar, remontar lá a reforma psiquiátrica de onde o CAPS surgiu. Psiquiátrica, como eu falei no início dessa apresentação, ela surgiu de um desconforto social muito grande com as internações, exatamente, né? Com os hospitais psiquiátricos, os manicômios antigos, superlotados como depósitos de pessoas. Isso, junto a mau descuido, até com falecimentos de doentes nos hospitais, de pessoas que nem eram doentes e que eram depositadas nos hospitais psiquiátricos. Isso gerou um desconforto social muito grande no mundo, não só no Brasil. Na Itália, com Bazagas, iniciou um movimento que depois desencadeou aqui no Brasil a nossa reforma psiquiátrica, e esse movimento era de deshospitalização, um movimento contra a internação psiquiátrica. E o CAPS é fruto disso. O CAPS é fruto do movimento
contrário às internações psiquiátricas. Então, o que o CAPS faz quando uma pessoa chega aqui precisando de atendimento? Nós vamos procurar interná-lo? Não, não é essa a função. Nós vamos procurar que ele não seja internado. Essa é a nossa proposta de ajuda para essa pessoa, que ela recupere a sua cidadania, que ela esteja integrada no seu ambiente social, que ela venha ao CAPS ambulatorialmente, né? Ou seja, que ela venha de uma forma não internada. E por isso mesmo, os nossos 8 leitos de acolhimento noturno raramente são lotados. Nós temos uma política de internar apenas em último caso. E isso leva a uma outra discussão. Mas e se a gente tiver os 8 leitos ocupados, mas for uma situação urgente? Aí vem uma outra discussão, né? O CAPS é um local para atender urgências? Não, não é, né? Nós temos os prontos-socorros para isso. Se a pessoa estiver numa situação urgente, ela vai ao pronto-socorro e ela é atendida adequadamente, com a estrutura que o pronto-socorro tem. Por exemplo, no CAPS, por nós não sermos concebidos para atender emergências, nós não temos um desfibrilador, nós não temos um respirador, nós não temos estruturas para fazer exames como uma dosagem de glicose, uma dosagem de fósforo, de magnésio de emergência, num caso de um paciente, por exemplo, com uma cetoacidose alcoólica, ou num paciente com uma hipoglicemia. Então, muitas condições a gente não consegue verificar. O melhor local para ele na emergência não é aqui, é no pronto-socorro. Então, se a situação for urgente, ele vai ao pronto-socorro, resolve o problema urgente. Se for eletiva, no momento oportuno, ele terá o seu leito. E nós temos toda uma equipe para lidar com ele enquanto isso, né? Mais ou menos é isso a situação. A gente tem inúmeras alternativas para atender, nós temos o serviço social, nós temos os terapeutas em diversos níveis, em diversas áreas, né? Então, a gente tem toda uma estrutura para atender, para que aquela pessoa tenha o melhor para a saúde dela, de uma forma preferencialmente não em leito. Duas perguntas. Agora temos aqui também mais uma pergunta de Adalberto Fernandes sobre o papel da família nessa luta na atualidade. E essa pergunta, quem vai responder é a nossa assistente social, Maria Fernanda Lemos Oliveira.
Pessoal, desculpa os problemas técnicos, a gente está recuperando o áudio, tá? Boa noite. Agora vocês estão me escutando? Mila, eu vou pedir que, por favor, repita a pergunta. Gente, eu não estou escutando a pergunta dela. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Gente, isso é só um teste, tá? Para testar a paciência de todos, porque a luta é isso mesmo, tá? Muita paciência e muita força. Bom, voltando com a nossa querida assistente social, temos aqui uma pergunta de Adalberto Fernandes. Ele quer saber, Maria Fernanda, qual que é o papel da família nessa luta na atualidade? Tá. Boa noite, gente, né? Boa noite, Adalberto. O papel da família, né, nessa luta na atualidade é um papel muito importante, né? Por quê? Porque a família, ela convive direto ali com os pacientes que a gente atende, né? É a família que passa ali diariamente as situações, as dificuldades, né? Que se enfrenta com uma pessoa que faz uso de substância, né? E que tem aí alguns prejuízos, né? Causados pelo uso da substância. Então, é muito importante a gente não só tratar o paciente, mas tratar o familiar também, porque o familiar muitas vezes ele adoece, né? Ele se esgota aí, né? Diante de tantas tentativas, né? Diante de tantas recaídas. Então, por isso até que foi citado, né, que nós temos aqui no CAPS os grupos de família, e esses grupos são para cuidar dos familiares, né, para que eles se fortaleçam enquanto família, né, enquanto pessoa que mais convive aí com os nossos pacientes, e esses grupos são não só para eles se fortalecerem, mas para eles também saberem lidar com os pacientes, né, com os próprios pacientes que fazem uso da substância que estão aqui conosco, né? E o papel da família nesse processo, nesse tratamento, nesse acompanhamento é muito importante, né? O que a gente mais preza aqui é o desejo do paciente em se tratar. E é muito bom quando esse paciente ele tem uma rede de apoio, né? Que ele tem assim um familiar para poder contar, para poder, né, acompanhá-lo, né, em alguns momentos, né? E que ele tenha não só a gente aqui como referência, mas a família também. Maria Fernanda, muito obrigada pela participação. E agora nós vamos sequenciar a apresentação. Temos mais uma pergunta de Edson, e essa pergunta eu gostaria que a nossa coordenadora respondesse. Nossa coordenadora é graduada em administração, psicologia, especialização em saúde da família, pós-graduada em dependência química, tem uma vasta experiência em saúde, sendo 14 anos em saúde mental. Estruturou a rede da saúde mental do município de Franca, se tornando referência estadual em saúde mental. Estamos falando de Eliane Matheus Bonfante. Eliane, boa noite.
Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu peço aí desculpa, né, por todas essas questões técnicas que a gente... Estamos aí no nosso primeiro evento, então a intenção é fazermos vários eventos. Eu até sugiro que vocês, se tiverem algum tema que seja interessante, para que a gente possa pensar numa próxima live, pensando aí que a pandemia nos aproxima de alguma forma, e essas lives, elas faz com que possamos estar mais perto, levando um pouco, compartilhando um pouquinho, né, do que a gente faz, de uma forma mais tranquila, né, dentro das nossas casas. Mas, enfim, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, né, com a minha equipe, estou feliz demais da conta desse nosso primeiro evento, uma equipe linda, maravilhosa, e que nós estamos aí, né, eu sou suspeita para falar, né, gente, mas a gente está desenvolvendo aí um trabalho que eu acho lindo, mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre a luta, se eu fosse falar um pouco da luta, eu ficaria aqui a noite toda, então eu vou fazer um breve resumo do que hoje já acontece, né, nesse nosso processo, nessa caminhada da Desinste. Então, o que a gente pode trabalhar, pensando um pouquinho dos muros, né, que foi falado, inclusive, aí na nossa live, desses altos muros que a gente pensava nos manicômios, né, que as pessoas ficavam trancadas naquele muro alto, que não poderia fugir dali, a menos que ele escalasse aquele muro. A gente pensa que essa questão desse concreto, desse cimento, ela talvez esteja sendo amenizada. A gente está olhando para esses lugares, mas falar de Desinste, né, falar de luta antimanicomial é muito mais do que desconstruir manicômios. A gente fala de respeito. Como foi falado aqui na nossa live, né, pelos nossos colegas aí de trabalho, chamar o paciente pelo nome e não pelo número, ou então se dirigir, é aquela perna que eu preciso olhar, é aquele diabético que eu tenho que atender. Já vem aquele louco de novo, né? Isso são os muros do preconceito. E é nisso que a gente tem que pensar. O avanço, né, da estrutura antimanicomial, da saúde mental, ela tem a cara, ela tem a cara da demanda que apresenta. Então, em cada lugar que eu trabalhei, o trabalho flui de uma forma diferente. Aqui em Franca, de uma forma, lá em Minas, onde eu trabalhava, de outra. A gente tem que trabalhar, como foi falado também na live, na singularidade. O que esse paciente traz, o que ele busca e o que a gente pode oferecer enquanto CAPS, enquanto um centro de atenção psicossocial, né? Psicológico e social, e hoje a gente inclui também o espiritual. Nós temos que olhar o ser, o indivíduo, de uma forma integral e na singularidade. Ele é único. Então, eu penso que falar sobre o avanço desse trabalho, da luta antimanicomial, o que nós já fizemos até hoje, eu penso que é a conscientização, é olhar para essa pessoa que nos procura com respeito. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que respeitar aquelas pessoas que nos procuram. Se tem um transtorno mental, se está em uso de substância, ok. Ninguém tem que julgar. Nós estamos aqui para acolher e tratar essa pessoa. E direcionar para que siga a vida
para que a vida dele continue com o mínimo de dignidade. Enfim, eu espero ter respondido assim um pouquinho, né, do que você perguntou. E às vezes eu me empolgo, né? Eu começo a falar muito. Desculpa aí se eu me alonguei muito na resposta, mas é que falar de saúde mental é uma paixão, é um amor imenso que eu sinto, né? É um prazer imenso que eu sinto nisso. E muito obrigada pela pergunta e muito obrigada por participar dessa live aqui com a gente. Temos aqui agora uma pergunta de Tatiane Garcia Costa. Ela gostaria de saber se o CAPS AD3 Renascer irá atender pacientes de outros municípios. Eliane. Nós temos, se a gente pensar um pouquinho na estrutura de uma cidade, como a doutora Lorena disse, na composição de cada CAPS, né? Por que é um CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS 4? Por que se fala sobre isso? Cada CAPS, ele atende um número de pessoas. Então, se nós pensarmos num CAPS 3, ele atende uma população de 200 mil habitantes. Então, nós atendemos uma população de Franca. Quantos habitantes nós temos em Franca, né? Nós temos aqui em torno de 340, mais ou menos, né? 340 mil habitantes, não sei exatamente se está aqui nesse momento. Então, nós atendemos Franca, nós somos referência para a cidade de Franca. Então, a gente não consegue, de uma forma com excelência no trabalho, que é o que a gente preza, que é o que a gente busca, a gente não conseguiria atender a região, porque são muitas pessoas, muitas cidades. Então, o nosso CAPS, quando nós fizemos aí esse convênio, até para explicar um pouquinho para vocês como que nós trabalhamos, o CAPS, a prefeitura terceirizou o CAPS para a Fundação Allan Kardec, e nós somos uma equipe da Fundação Allan Kardec e fazemos, então, o Allan Kardec faz a gestão de um serviço público. Então, nós somos uma equipe privada que faz um atendimento público. E nesse plano de governo que nós, então, fizemos com o presidente da nossa Fundação Allan Kardec, o senhor Mário Arias, quando fez esse plano de governo, nós planejamos o atendimento para Franca, para a cidade de Franca, e não para a região, por pensar realmente nisso, na qualidade do atendimento. Então, nós não teríamos condições, com a equipe que temos e com a estrutura que temos, para atender a região. E a gente quer oferecer o melhor atendimento possível. Então, nós atendemos mesmo só a população de Franca. Quem sabe daqui a pouco, né, vão existir aí mais 2, 3 CAPs nessa modalidade e a gente consiga aí atender a região toda. Eliane, muito obrigada pela resposta. Temos agora mais uma pergunta, né? Porque devido ao tempo, infelizmente, não poderemos atender a todos. E em seguida também haverá o sorteio de alguns brindes. Tem uma pergunta que eu acredito que seja destinada à doutora Lorena, que é a pergunta de Tayla Souza. Ela gostaria de saber como identificar que alguém próximo possui algum transtorno de cunho psiquiátrico e quais os sinais mais claros, doutora? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigada pela pergunta, Tayla. Eu acho que tem tudo a ver com o objetivo da nossa live, né? A Eliane falou dos muros, a ideia é justamente diminuir esses muros. Então, como é que a gente vai acessar quando uma pessoa está precisando do atendimento? E aí, eu acho que quando a gente fala, então, do transtorno psiquiátrico, tem muito a ver com o sofrimento, né? Na maior parte dos casos, vai ter um sofrimento do próprio paciente. Então, esse é um dos motivos que o CAPS AD funciona por demanda espontânea,
o próprio paciente vai perceber que o uso da substância se transforma em um transtorno quando aquilo está atrapalhando a vida dele, né? Então, ele percebe que ele não está conseguindo, talvez, desempenhar tão bem no trabalho, se dar tão bem com a família, né? Então, isso vai trazer um sofrimento para ele. Existem alguns casos que a própria pessoa não percebe, né? Que ela está, por exemplo, fora da realidade. E aí, eu acho que nesses casos também tem a ver com sofrimento, mas aí geralmente com o sofrimento das pessoas próximas, que estão vendo que aquela pessoa ali não está agindo de acordo com o normal dela, né? O que é o normal para ela. E vem essa mudança de comportamento, assim. Então, eu acho que a principal dica, assim, para falar que alguém está com um transtorno mental seria o sofrimento que a pessoa refere ou que os outros estão percebendo ali naquele momento que ela não está conseguindo perceber. Mudança de comportamento também, do basal da pessoa, então sempre notar se a pessoa está diferente do normal dela. Daí a importância de tudo que a gente está conversando, né, da singularidade, do que é o normal para aquela pessoa. Espero que tenha respondido. Se tiver mais dúvidas, coloca aí. Muito obrigada, doutora. Eu acho que agora, para encerrar, nós vamos responder a pergunta do Heitor Calvo Paiva, que ele quer saber como que a equipe enxerga os profissionais de saúde que tecem comentários que menosprezam pacientes com transtornos psiquiátricos, inclusive pacientes que têm ideação ou até tentativa de suicídio. Doutora Lorena, você poderia nos auxiliar com essa resposta? Bom, uma pergunta bem difícil, né? Bem complexa. E, mais uma vez, eu acho que tem a ver com esses muros que a gente tem, né? Esses muros internos aí. E esses muros têm muito a ver com ignorância e medo, né? Então, tem uma ignorância tanto na própria mídia, né? Na própria televisão, como é que é retratado o transtorno mental, como é que é retratado o usuário de substâncias. E, falando especificamente dos profissionais de saúde, muitas vezes na formação de médicos, de enfermagem, falta muito ainda o estudo em saúde mental, né? Então, acho que a parte da ignorância tem a ver com isso, e também a parte do medo, que, assim, talvez uma doença como diabetes, por exemplo, não assuste tanto, não dê tanta impressão, por exemplo, de você estar tão vulnerável, né? Então, o usuário de substâncias, por exemplo, por que uma pessoa vai ter um transtorno aí e outra pessoa não vai ter? Eu acho que esse desconhecimento de, às vezes, achar que é culpa da pessoa, né? Não entender exatamente como uma doença faz ter esse falta de entendimento, né? Quando não se entende, coloca a culpa em algo. E aí esse algo acaba sendo o próprio paciente que está com sofrimento. No caso do suicídio, entra a mesma coisa, como se fosse culpa de alguém, né? Você tenta achar quem é o culpado e acaba indo para o paciente. Acho que é uma discussão bem profunda a gente entender que talvez não seja uma questão de culpa, né? Talvez seja uma questão de onde vêm essas raízes aí. E é sobre isso que a gente está conversando, por isso que a gente fala de saúde mental, né? E não só da doença. Muito obrigada, doutora, pela resposta. Eliane, se você quiser acrescentar mais alguma particularidade a respeito dessa questão, e em seguida vamos encerrar com o sorteio e os agradecimentos por essa noite linda, com a participação de todos. Realmente, né, como a doutora Lorena acabou de dizer, é uma pergunta muito complexa, mas é uma realidade, né? A gente infelizmente convive com isso, né? O preconceito ainda é muito presente e, como a Lorena aí acabou de dizer mesmo, às vezes a ignorância leva a isso, né? A falta de conhecimento, né? De entender que um transtorno mental ou um paciente em uso de uma substância psicoativa, ele está num estado patológico. E aí que a gente conseguiria olhar de uma forma diferenciada. Mas
Nós trabalhamos bastante com isso também, né? Como foi falado, a Maria Fernanda falou a respeito da família, de olhar para esse indivíduo, né, de uma forma respeitosa. Eu acho que a gente vai semeando aí, né, essa sementinha do respeito, do olhar diferenciado para essas pessoas que tenham, que estejam num estado patológico e que merecem respeito, né? Eu acho que é um pouco disso. Espero que, né, a gente tenha respondido aí um pouquinho, né, talvez um pouquinho aí da sua angústia. E aí, gente, nós vamos passar para a parte boa, se é que eu entendo que toda a parte foi boa hoje, né, gente? Desde o início, mas a gente vai fazer agora alguns sorteios, e eu acho que está dando para vocês verem aqui atrás, né? Estou mostrando aqui com a câmera. Acho que dá para... A gente tem alguns brindes, e aí então nós vamos começar o sorteio. Nós temos 5 brindes aqui para sortear, ok? Então vamos começar. E vamos ver o primeiro nome sorteado. Aquelas pessoas que fizeram, né, um comentário, que a gente vai... Foram 32 comentários carregados aqui, então a gente vai sortear um número. Ajuda aqui, Então, o número sorteado aqui foi o número 32, Psi Júlia C. Novato. E a Júlia, então, ela vai receber esse presente aqui, que é de um parceiro nosso, né, da Livraria Priscila. Então, esse é o presente da Júlia, tá aqui, depois você pega aqui com a gente, Júlia. Então, vamos lá para o segundo sorteio. A Júlia é a nossa aqui. Então, o segundo sorteio foi Nilza Elaine Faria. Nilza. Então, temos aqui também um presente de mais um parceiro. Nilza, você pega aqui com a gente, por favor. Parabéns. Terceiro sorteado, número 15. Rê Comparini. Rê, se você tiver aí, dá um oizinho pra gente saber quem é você. E você ganhou esse quadro aqui, né? O presente está aqui para você retirar aqui no CAPS, ok? Então, vamos aí ao próximo. Próximo sorteio, que vai ser uma cesta. Vamos ver. É o número 21. V. Regis Souza. Tá? Então, esse presente aqui, dá um oizinho aí pra gente, para você vir pegar essa cesta aqui, tá bom? São produtos feitos aqui na oficina do CAPS Renascer. Próximo sorteio e último. Tá? O quinto sorteado, então, foi o número 29,
que é Poliana Pedroso. Poliana, você recebeu foi sorteado para você uma cesta de produtos do CAPES Florescer. Então, você vai passar aqui para retirar com a gente, ok? A gente vai deixar o nome aí de vocês em cada presente para vocês depois retirarem aqui com a gente, tá certo? Então, para a gente encerrar, né, nós estamos encerrando aí essa live com muita alegria e quero agradecer muito a todos vocês que participaram, que estiveram com a gente e aqueles também que estiveram até agora. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e mais uma vez peço a vocês que deixem sugestões para novas lives que a gente no futuro próximo aí estaremos estruturando, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite. Agradeço aí em nome da equipe toda.